Vamos lá então. Hoje eu vou falar sobre perdão, um tema assim que se não tivesse acontecido na minha vida, o perdão eu não estaria nem aqui hoje falando sobre isso, falando com as pessoas sobre isso, porque realmente o perdão, ele foi algo que transformou a minha vida e que é muito, muito, muito presente na Bíblia, só que às vezes a gente esquece do perdão ou até mesmo a gente não quer olhar para o perdão, a gente não quer aceitar que a gente precisa perdoar e também precisa ser perdoado. Muitas vezes a gente se molda a partir dos nossos pecados, do que a gente fez de errado, que a gente cometeu, os nossos erros, né, os erros que a gente cometeu, e a gente fica preso sem ter o perdão. Então, eu estava escolhendo uma passagem da Bíblia para passar hoje, só que várias passagens da Bíblia falam sobre perdão, e Jesus ele mostra na trajetória inteira dele a importância do perdão e o quanto ele praticava isso na prática. Não é algo que ele falava, porque Jesus ele andava com as pessoas que eram mais menosprezadas da sociedade, digamos assim. Cobradores de impostos, que naquela época eram super menosprezados, pessoas que improváveis, pessoas que ninguém olharia, sabe? Aquela pessoa, tanto que os discípulos que Jesus escolheu, todos, basicamente todos, eles falavam: "Eu não entendo por que você me escolheu, por que você me escolheu? Eu sou um pecador, eu sou alguém que as pessoas desprezam, eu sou alguém que as pessoas nem olham." Mas Jesus, ele olhava para cada um e ele perdoava cada um. Então ele era muito criticado por conta disso. Ele andava com pessoas que ninguém olhava e ninguém queria perdoar, digamos assim. E ele enxergava neles um ser humano de fato que merece perdão, merece ser perdoado e não importa o que ele tenha feito até ali, Jesus, ele vê todos. E aí, a passagem que eu escolhi, já pode abrir aí que se tu tiver com a tua Bíblia, deixa eu pegar aqui. É Lucas 15, a partir do versículo 11. E aí, vai dar para entender o que eu tô falando por meio dessa passagem, e aí eu vou complementando também algumas coisas. Então, Lucas 15, a partir do versículo 11, que diz: A parábola do filho perdido. Aqui é uma clara imagem de perdão. Eu acredito que não é a mais forte na minha opinião, mas é uma das passagens que mais fala explicitamente sobre o perdão, porque acontece muito na hora. E eu vou ler e eu vou explicando o que aconteceu. Basicamente era um filho que ele não queria mais ali a presença do pai, ele foi embora e depois ele queria o perdão desse pai. E aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Então, Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho perdido. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Naquela época, o filho querer a parte da herança antes do pai morrer é como se ele falasse assim: Você já está morto para mim, eu quero a sua herança. É como se fosse isso. Como se a gente chegasse hoje em dia e falasse: Mãe, eu quero a minha herança agora. Como se você já tivesse morto. Então era algo muito forte naquela época que esse filho fez. Ele pediu a herança antes. E o pai deu a herança para ele. Não muito tempo depois, esse mesmo filho, né, o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Então ele juntou tudo que o pai dele deu, toda a herança, ele foi para uma região distante e ele desperdiçou tudo. Ele desperdiçou com as coisas mundanas, com prostitutas, com tudo que era errado. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Naquela época, você cuidar de porcos era muito humilhante, porque porcos eram muito imundos. Então é como se você estivesse no fundo do poço. Por exemplo, tô no fundo do poço, não tenho mais o que fazer, tô passando fome, eu vou cuidar de porcos. Então ele acabou cuidando de porcos. Aí a gente continua aqui no versículo 16 de Lucas 15.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, a fome dele era tão grande que ele desejou comer a mesma comida que os porcos comiam, de tanta fome e tanta necessidade que ele estava passando. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele pensou: os empregados do meu pai estão melhores que eu passando necessidade. Eu vou voltar, vou pedir perdão, mas eu sei que eu não estou no direito de receber o perdão. Então eu vou me humilhar para ver se ele me dá um trabalho, pelo menos como servo dele, que vai ser melhor do que eu estou tendo aqui trabalhando com porcos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Naquela época, um idoso, né, porque o pai dele ele já era mais velho, né? Um idoso, ele não saía correndo, sabe? Eles não faziam esse tipo de coisa. Só que para vocês verem, estando ainda longe, então o filho ainda estava longe, o pai correu pro filho, abraçou e o beijou. O que a gente entende aqui? Que mesmo o filho estando longe esse tempo inteiro, o pai se alegrou da volta dele. E o que isso traz de Deus pra gente? Quando nós estamos longe e nós voltamos para Deus, ele se alegra. Ele não sente raiva por você estar longe. Ele não pensa, nossa, agora ele quer voltar para mim. Não, ele simplesmente se alegra a qualquer momento que alguém decidir voltar para ele. E continuando no versículo 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. E vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Naquela época também os escravos eles andavam descalços. E as outras pessoas ali que eram consideradas um pouco mais de uma classe, um pouco maior, digamos assim, eles usavam calçado. Então, quando ele chegou, o pai já falou, ó, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo, que era o símbolo de autoridade que eles tinham na família, e calçados em seus pés. Então, o pai, ele nem, por um momento, ele nem sequer pensou em brigar com o filho, pensou em rebaixar ele por um posto de servo, digamos assim. Não, ao contrário, ele falou para trazer as melhores vestes para que pudessem vestir eles e fizeram uma festa, comendo e bebendo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha que palavra forte que isso traz pra gente sobre perdão. E esse outro filho, ele é um filho que sempre obedeceu às ordens do pai, ele nunca foi para longe, ele nunca pediu herança, ele nunca fez nada de errado. Mas a gente pode trazer uma reflexão aqui também quando muitas pessoas seguem todas as regras, digamos assim, de Deus, seguem todas as regras de uma religiosidade, só que o coração verdadeiro não está com Deus. Então ele conhece todas as regras, ele segue todas as ordens, ele faz tudo certo, só que a fé e sentir verdadeiramente Deus dentro do coração não está presente. E aí ele se ira, ele fica bravo quando alguém que, poxa,
menosprezou tudo, foi pra longe, gastou tudo, recebe uma festa. Só que o que ele não entendeu justamente era o que o pai estava tentando também ensinar para ele, que era ele estava perdido e foi encontrado. Quando alguém volta para Jesus, no caso voltou para ele, mas é como se estivesse voltando para Jesus. Quando alguém volta para Jesus, quando alguém volta para a palavra de Deus, vamos nos alegrar. O céu está em festa cada vez que alguém volta para Jesus. Vamos nos alegrar, não vamos ficar com raiva, porque essa pessoa estava perdida e finalmente ela se encontrou. E aí pode surgir os julgamentos, mas ele era merecedor disso? Ele era merecedor de receber esse perdão? Talvez aos nossos olhos não, mas aos olhos de Deus, todos somos merecedores de sermos perdoados. E Deus é a pessoa que mais nos perdoa. Por que que nós não perdoamos o outro e não nos perdoamos também? Na nossa hipocrisia, no nosso ego, no nosso, não sei o que tanto ser humano tem, nós olhamos para o outro e julgamos de acordo com o que nós achamos que é certo, sendo que Deus, que sabe o que é certo, não está julgando essas pessoas. Ele está simplesmente perdoando. Um exemplo muito claro, que é uma das passagens mais fortes para mim, que me arrepia toda vez que eu leio, toda vez que eu escuto sobre isso, é quando Jesus estava na cruz, sendo sacrificado, sendo torturado, sendo morto, sendo zombado, quando ele estava no pior momento, em que todos estavam contra ele, o sacrificando em uma cruz, que ele estava morrendo de dor, que ele estava sofrendo. Imagina o sofrimento absurdo que ele teve. Ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No pior momento dele, ele pede para Deus os perdoar. Então, por que no nosso dia a dia a gente não perdoa as pessoas que estão próximas a nós? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto vocês não liberarem esse perdão que ainda está prendendo vocês numa vida antiga, vocês não vão conseguir ter uma vida nova. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo, como alguém que passou por muitas coisas em que pessoas fizeram coisas comigo, em que ao invés de eu perdoar, eu fiquei com raiva, eu queria fazer justiça pelas minhas próprias mãos. E a gente falou outros dias nos encontros que a justiça, ela é de Deus. Não cabe a nós carregar um peso, um fardo da raiva. O peso de ter que fazer justiça com as nossas próprias mãos. Carol, mas não é injusto. Não, não é. Não é justo. Não, não é justo. Muita coisa que acontece com a gente não é justo. Mas aconteceu. E cabe a nós saber tirar esse peso nas nossas costas. Porque perdoar não é a gente concordar com o que foi feito. Tem coisas que foram feitas contra mim que eu nunca vou concordar. Não tem como eu concordar, mas eu tive que perdoar essas pessoas para que eu pudesse seguir em frente. Para que eu pudesse tirar esse peso tão pesado que estava nas minhas costas, que a gente sente aqui. E quando a gente perdoa, de fato, uma pessoa, parece que sai 500 quilos das nossas costas. É incrível o poder do perdão. Mesmo você não precisa ser um perdão diretamente para a pessoa. Como que eu faço? Eu vou falar para vocês na prática como eu fiz. Tem várias formas de vocês fazerem. Mas como foi mais fácil para mim? Eu pratiquei o perdão por meio de cartas. Vocês sabem que eu gosto de escrever, né? Eu escrevo cartas para pessoas que me machucaram. Mas sabe qual foi a primeira pessoa que eu perdoei? Acima de tudo? Eu mesma. Porque, olha que doido. Eu fui uma pessoa que eu tentei tirar minha própria vida. Um dos piores pecados que você pode cometer. E Deus me perdoou. Só que eu não me perdoava por isso. Eu não me achava digna desse perdão, eu não entendia por que Deus tinha me perdoado, por que Ele tinha me dado uma segunda chance quando eu fiz um dos maiores pecados que alguém pode cometer, que é tirar a própria vida. Como pode alguém me perdoar por isso? Então por que eu vou me perdoar por isso? E eu carreguei esse peso,
por muito tempo. E eu carreguei o peso de não me perdoar por todos os erros que eu cometi, por todas as vezes que eu achei que algo que aconteceu, quando na verdade é a vontade de Deus, era minha culpa. Então muitas vezes a gente se culpa por algo que não tinha como a gente controlar. Na verdade tinha, só que aconteceu. Era o que Deus queria, infelizmente. E às vezes também a vontade de Deus é acontecer uma tragédia, é acontecer algo ruim. E a gente se culpa por isso. Sabe quantas pessoas eu vejo que se culpam por... Ah, por exemplo, acontece alguma morte na família. Poxa, se eu tivesse falado com essa pessoa, se eu tivesse ido um pouco antes lá, se eu tivesse. Não vai mais voltar no tempo. Você precisa se perdoar pelas coisas que aconteceram. Você precisa perdoar a si mesmo para depois começar a perdoar as outras pessoas. Jesus mesmo, ele fala em um dos sermões dele: para que vocês comecem a espalhar a minha palavra, eu peço, perdoam as pessoas que vocês têm que perdoar, ou peçam perdão a quem vocês têm que pedir. Se coloquem diante de alguém que vocês sabem que vocês erraram e peça perdão. Ah, a pessoa não vai querer o meu perdão, tudo bem, mas você pediu o perdão. Você tira esse peso das suas costas. E como eu faço? Por meio da escrita. Para mim é muito mais fácil escrever do que falar. Era, né, no passado, para eu começar esse processo. Era muito mais fácil escrever do que eu falar. Então eu comecei a escrever como se fossem cartas para todo mundo que eu precisava perdoar. Para mim mesma. Então eu comecei escrevendo uma carta para mim mesma. Eu finalmente me perdoo por tudo que eu fiz. Agora eu vejo que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus e eu tinha que aprender algo naquele momento. Eu tinha que passar por isso. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu me culpei de coisas que não eram a minha culpa. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me critiquei. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me coloquei para baixo. Eu me perdoo por todos os pensamentos que já passaram na minha mente relacionados a mim. Eu comecei a fazer uma lista de tudo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu critiquei o meu corpo que me leva a tantos lugares e eu critico ele somente porque ele não tá na forma que eu quero. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me critico. E eu fui me perdoando por tudo que eu tinha feito, sabe? Só que existem coisas que são mais difíceis da gente perdoar porque afetam mais, são feridas um pouco mais abertas, digamos assim. Eu não ia falar sobre isso, agora eu tô pensando se eu falo ou não, porque eu tô só com vocês aqui, só que eu vou gravar e vou colocar no YouTube. Eu não sei se pode falar sobre isso no YouTube. Mas qualquer coisa eu corto essa parte, mas tudo bem. Só que é pra trazer um exemplo muito claro pra vocês, relacionado ao perdão e como é difícil a gente perdoar quando alguém fez algo que na nossa mente é imperdoável. Durante a minha história, eu passei por abusos, né? Não vou entrar em detalhes porque acho que tem umas palavras que não pode falar no YouTube. E até um tempo atrás isso era uma ferida muito aberta em mim. Então eu não falava sobre isso. Só que hoje eu vejo que outras pessoas também podem passar por isso em silêncio. E se eu falar sobre isso, as pessoas podem também começar a ser ajudadas sobre isso, porque esse assunto é um assunto que cala muitas mulheres. É um assunto que deixa as mulheres presas por muito tempo dentro delas e não conseguindo sair disso, que foi o que aconteceu comigo. Então imagina você perdoar uma pessoa que fez isso com você. Vocês conseguiriam perdoar se alguém fizesse isso com vocês? Porque pra mim, quando eu era pequena, eu pensava, cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo se alguém fizesse isso comigo? E aí aconteceu. E aí, como você vai perdoar alguém que fez isso com você? É difícil, mas eu tive que fazer isso. Então é você pegar a pior coisa que fizeram com você e você perdoar dentro de você. Não é perdoar a pessoa, mas principalmente se perdoar. Se perdoar porque na minha cabeça tudo que aconteceu foi minha culpa. Se eu não tivesse ido até tal lugar, não teria acontecido isso. Se eu não tivesse
sei lá, bebido um pouco além da conta, isso não teria acontecido. Teria acontecido da mesma forma, porque a culpa não foi minha, foi da outra pessoa. Mas eu tive que perdoar a pessoa que mais me machucou. E aí, como eu fiz isso? Por meio de uma carta de perdão. E aí, você escreve a carta, não precisa enviar a carta para a pessoa, não tem necessidade nenhuma, mas você, como se você estivesse falando com ela. Você escreve a carta e depois você tem que ler no mínimo 3 vezes em voz alta. Carol, por que ler em voz alta? Porque quando você escreve, na tua cabeça, você enxerga de uma forma. Quando você lê em voz alta, você verbaliza esse perdão. E fica muito mais difícil ler em voz alta do que escrever. Porque ler em voz alta é como se você estivesse falando para a pessoa. E às vezes o teu corpo, o teu cérebro, ele luta incessantemente porque ele não quer perdoar. Porque ele ainda continua, como eu vou perdoar alguém que fez isso comigo? Algo imperdoável. Eu não vou perdoar. E aí quando você lê, às vezes você não consegue nem ler, não consegue nem colocar pra fora. Mas é isso que tá te travando. É esse peso que você tá carregando há tanto tempo. Então você tem que se forçar a ler o que você escreveu em voz alta. Pode vir centenas de reações. Pode vir raiva, pode vir tristeza, choro, pode vir alívio. Deixe vir o que tiver que vir. E no final de todas as cartas você sempre escreve: eu o perdoo. A partir de agora eu consigo seguir em frente sem carregar este peso dentro de mim. Eu nunca vou concordar com o que fizeram comigo, mas eu tirei esse peso de mim que estava me prendendo por tanto tempo. Era um peso que me prendia e me impedia de falar, me impedia de me comunicar com outras pessoas. Era um peso que me trazia muito medo de viver em sociedade pelo que tinha acontecido comigo. Era um peso que me fazia, era literalmente como se eu estivesse sendo sufocada e eu não conseguisse falar. Por isso que a escrita me ajudou muito naquele momento, porque eu não conseguia falar sobre essa dor. Na verdade, eu não conseguia nem admitir o que tinha acontecido comigo. Para começar, eu não conseguia nem. E quando percebam que quando tem algo que a gente não quer nem falar sobre, é a nossa maior ferida. E é exatamente sobre isso que a gente tem que falar. Eu fiquei por anos sem falar sobre isso. Anos. Eu falei, eu nunca vou falar sobre isso, eu nunca vou tocar nesse assunto. Eu não quero nem olhar para isso. Só que corajosa é a pessoa que olha para as feridas, enfrenta, identifica, chora e perdoa. Não é a pessoa que simplesmente ignora o que aconteceu com ela e eu vou seguir em frente. Você não vai conseguir seguir em frente enquanto você não perdoar e não tirar isso dentro de você. Porque mesmo você ignorando na sua mente, o seu corpo, ele fala por você. As suas ações falam por você. Inconscientemente, esses traumas que aconteceram com você vão fazer com que você não consiga determinadas coisas porque você está bloqueada para conseguir isso. E muitas vezes você não entende o porquê. Por que que eu não consigo me comunicar com as pessoas? Por que que eu não consigo ter um relacionamento? Por que que eu não consigo... Por que que eu tenho medo? Sabe, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de homem. Eu não conseguia chegar perto. Por quê? Pelo que tinha acontecido comigo. E aí você não entende por que que eu não consigo ter um relacionamento. Por que que eu sou tão bloqueada em relação a isso? Porque você não olhou pro que aconteceu com você e você não perdoou. Logo, você não consegue seguir em frente. Eu era uma pessoa que eu falava até e eu pensava, eu nunca vou ter um relacionamento amoroso. Nunca. Eu não vou conseguir. Não tem a menor chance disso acontecer. Não tinha a menor chance disso acontecer antes de eu perdoar o que eu tinha que perdoar. Antes de eu deixar no passado o que aconteceu comigo e começar a olhar para o futuro. E aí, perdoando tudo isso, eu consegui olhar pro futuro. E aí eu tive tudo que eu achei que eu não teria. Tudo que eu achei que eu não conseguiria fazer. Então, vamos trazer para um exemplo um pouquinho mais leve, digamos assim agora. Eu terminei, alguém terminou comigo, por exemplo, num relacionamento. Alguém terminou comigo e tá muito difícil de tirar essa pessoa da minha cabeça.
Escreve uma carta de despedida e peça ao Senhor, Senhor, tire essa pessoa da minha cabeça. Eu não quero mais que essa pessoa esteja presente nos meus pensamentos, na minha vida, nas minhas ações. A partir de agora, eu tiro isso da minha vida. É impressionante o poder das nossas palavras quando a gente define que não quer mais isso para nossa vida e pede a ajuda de Deus. Suplica a Deus, Deus me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Às vezes, perceba na vida de vocês se vocês são a pessoa que tá precisando perdoar alguém ou que tá precisando pedir o perdão de alguém. Porque as duas coisas são válidas. Muitas vezes você tá precisando pedir o perdão de alguém que você tá por muito tempo adiando. Vá a essa pessoa e peça o perdão que você tá adiando. Carol, a pessoa que eu preciso ou pedir perdão ou perdoar já não está mais nesse mundo. Escreva e leia como se você estivesse falando com ela. Vocês vão perceber o poder que isso tem. Carol, meu pai me abandonou quando eu era criança, eu nunca vou conseguir perdoar essa ação. Tenha na tua mente, se Jesus pediu para perdoar os que estavam sacrificando ele, por que você não vai perdoar? Quando você entende isso e leva isso para sua vida, tudo vai ficar mais fácil. Porque Jesus teve a humildade de perdoar os que mais fizeram mal a ele e como fizeram mal a ele. Ele fez a maior ação, que foi morrer por nós, perdoando os nossos pecados. Ele já nos perdoou. Por que nós, na nossa humilde presença neste mundo, não perdoamos aqueles que estão ao nosso redor? Julgamos tanto as pessoas. Parece que nós somos Deus, né? Nós somos os juízes de tudo. Não, essa pessoa aqui não merece. Essa pessoa merece. Essa pessoa aqui não vai... Taranã. Essa pessoa... Nós não somos os juízes da vida. Quem é o juiz é Deus. Deixa isso pra ele. Ah, mas a pessoa não merece... Quantas vezes eu quis me vingar das coisas? Quantas vezes? E que bom. Naquela época eu não tinha o entendimento de Deus, mas que bom que eu não fiz nada. Que bom que eu não fiz nada. Porque hoje eu entendo que a pior coisa que alguém faz, quem vai julgar é Deus. E se ele resolver perdoar essa pessoa, é a escolha dele. Eu não preciso entender a escolha dele. Eu só preciso confiar nele. Ontem eu tava assistindo um trecho do The Chosen que Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, ele era uma pessoa doente, né? Ele tinha algumas limitações físicas. E Jesus, em determinado momento, ele falou assim: eu quero que a partir de agora vocês façam o que eu faço. Vocês curem as pessoas. Vocês vão até os povos, vocês disseminem a minha palavra e eu vou dar autoridade para vocês que Deus deu para mim, filho de Deus, de curar as outras pessoas. E aí causou um caos de todo mundo, mas por que Jesus está fazendo isso? E Tiago, principalmente, ele ficou assim: como que Jesus vai me dar autoridade de curar outras pessoas, sendo que nem eu estou curado? E ele andava diariamente com Jesus. E essa era uma dúvida que ele carregava durante muito tempo. Ele via Jesus curando todas as pessoas, mas Jesus não curava ele. E ele pensava: por que Jesus ainda não me curou? E eu assistindo, eu pensava também: mas por que Jesus ainda não curou ele? Eu preciso saber dessa resposta. E aí veio numa cena, eu acho que até vou postar no meu Instagram. Nossa, foi uma das cenas assim que mais me marcou. Ele perguntou: Jesus, eu não entendo. Como você quer que eu cure outras pessoas, sendo que eu não consigo mal andar? Ele anda muito devagar, que ele não conseguia andar direito. E Jesus falou assim: você quer ser curado? E ele falou: claro que eu quero. E Jesus falou: Tiago, tem muitas pessoas que já espalham a minha palavra, já espalham o meu testemunho sobre cura.
que eu curo elas e elas espalham para que outras pessoas sejam curadas. Seria lindo se eu te curasse agora e você fosse espalhar essa palavra na teoria. Mas não seria mais bonito e comovente ainda se eu não te curasse e você, do jeito que você está, curasse, tivesse o poder de curar outras pessoas e mostrasse para elas na prática que até alguém como você que tem limitações é capaz de curar outra pessoa se você tiver a autoridade de Deus e tiver seguindo o caminho de Jesus. E ele falou: calma, não é porque eu não te curei ainda que eu não vou te curar, mas você precisa entender o meu tempo. E Tiago chorava, e isso aliviou tanto o coração dele e aliviou o meu coração também. E aliviou o meu coração vendo também. Eu falei: meu Deus, que tapa na cara! Que tapa na cara! Porque que nem eu falei pra vocês no encontro que a gente teve, se Deus quisesse fazer na vida de vocês, ele já tinha feito porque ele criou o mundo em 6 dias. Então Deus sim, ele tem o poder de curar, a gente sabe disso. Ele me curou, ele curou centenas de pessoas, milhares de pessoas. Só que se ele não te curou ainda, se pergunte por quê? O que ele tá tentando me ensinar? O que eu ainda tenho que aprender que se eu tivesse sido curada agora, eu não teria aprendido? Olha que poderoso isso. Por que, no meu caso, eu demorei também tanto tempo para ter minha cura depois de 10 anos? Se ele poderia ter me dado a cura no primeiro momento em que eu tinha. Mas se ele tivesse me dado a cura, eu não teria entendido quem era ele, o que ele queria, o que ele estava fazendo, mas principalmente o que ele estava me ensinando. E tem muitas vezes que ele cura e depois a pessoa ainda não aprende. Não aprende e ainda tem que aprender. Então, cuidado para que na vida de vocês não fiquem em loopings infinitos e círculos infinitos da mesma coisa só porque vocês não aprenderam o que Deus está tentando te falar. Sabe quando a gente repete os mesmos padrões na nossa vida? Tem um padrão aqui quando a gente é criança, tem um padrão aqui quando a gente é adolescente, tem um padrão aqui quando a gente é adulto, e a gente vai repetindo os mesmos padrões. Deus está nos colocando nos mesmos lugares, nas mesmas situações, passando pelas mesmas coisas para a gente entender o que a gente tem que aprender. Não, mas muitas vezes a gente não aprende. A gente continua repetindo. Então, enquanto você não aprender, ele não vai mudar essa situação. É a mesma questão dessa cura. Ele não curou ele porque ele ainda não tinha aprendido o que ele precisava, mas principalmente ele não iria passar a mensagem de Jesus de forma tão vívida como, nesse caso, ele não sendo curado. Só que nem ele falou, não significa que você não será curado. Apenas entenda o meu tempo e espere em mim. E esse é uma lição muito poderosa sobre cura, mas principalmente sobre tempo de Deus e principalmente sobre perdão, que é o que a gente vem falando durante o dia de hoje. Então façam isso. Eu vou dar um exercício prático para vocês fazerem hoje. Façam uma carta pelo menos para uma pessoa, nem que seja vocês mesmos, que vocês precisam perdoar. Vocês já sabem quem que vocês têm que perdoar, né? Eu não preciso nem pedir para vocês pensarem. Dentro de nós a gente sabe o que a gente tem que perdoar, quem a gente tem que perdoar, para que a gente possa viver novas coisas e viver principalmente o que Deus quer para nossa vida. Porque ele não, enquanto você não sair do que te fez mal, ele não vai te trazer para o que vai te fazer bem. Porque se você ainda não aprendeu a perdoar aqui, como que você vai aprender a perdoar as outras coisas que acontecerem na sua vida? E se acontecer algo pior depois? Você vai se revoltar contra Deus? Você vai ficar brava com Deus? Você vai ter raiva? Não, porque se você aprendeu sobre o perdão aqui no passado, tudo que acontecer no futuro vai ficar melhor
de você entender, de você enxergar, de você praticar o perdão também. Então, às vezes, ele só tá te segurando para que você deixe isso ir, para que outras coisas aconteçam na sua vida, porque você já vai estar preparada para que elas aconteçam. Você já vai estar preparada para o que vem a acontecer. É a mesma questão que a gente falou ontem da prosperidade financeira. Como que você quer ter uma prosperidade financeira se você não sabe administrar nem o que você tem agora? Se você não é generoso nem com o que você tem agora. E você fala que vai ser generoso quando tiver mais. Como que você quer ter mais coisas na sua vida se você não deixa o que já aconteceu para trás? Essa é a grande mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E que vocês pensem e saibam quem eu preciso perdoar hoje. Não precisa perdoar todo mundo de uma vez. Eu não consegui fazer cartas para todo mundo de uma vez. Eu fui fazendo aos poucos, porque também quando a gente mexe nisso, é como se tivesse uma ferida. Tipo, vocês conseguem ver a ferida que tá no meu dedo aqui? Que inclusive eu não faço ideia de como eu fiz essa ferida, tá? Às vezes aparece uns machucados e eu olhei assim e falei, eu não lembro como que eu fiz isso aqui. E tá super inchado. Mas é como se tivesse uma ferida exposta. Você vai olhar para, você nunca olhou para aquela ferida, é como se ela tivesse escondido, porque você não quer olhar. Eu não quero olhar, eu quero ignorar, eu não vou olhar para ela, eu vou seguir em frente apesar dela. Você olha para ela, você vai abrir ela, você vai entrar dentro daquilo, você vai perdoar para que depois essa ferida possa ir se fechando lentamente, ela vai fechar tanto, ela vai cicatrizar tanto que vai ter um momento que você nem vai mais lembrar que ela estava ali. Porque ela não vai mais aparecer. Só em alguns momentos, se você olhar, vai ter uma cicatriz, você vai falar, ah, isso aqui aconteceu. Então você vai mexer com sentimentos. E eu não indico você fazer isso tudo de uma vez. Então vá aos poucos. Porque isso mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas... E os sentimentos mexem com as nossas ações. Então, que nem eu falei pra vocês, que podem vir várias reações diferentes, a gente não sabe o que vai vir. Então pode vir muita raiva, pode vir muita tristeza. E se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir administrar isso, você não vai conseguir lidar com isso. Então faça uma coisa de cada vez. Comece com o que mais está te pesando, o que mais você precisa tirar das suas costas. E depois vá aos poucos tirando isso. Teve vezes que eu tive que escrever cartas de perdão umas 20 vezes para a mesma coisa, em momentos diferentes. Porque ainda não tinha cicatrizado. Ainda não tinha cicatrizado, era aquela coisa, tá, eu perdoei, mas quando eu falava perdoei, eu já começava a chorar. Eu falei, acho que eu não perdoei totalmente, essa ferida não tá totalmente fechada ainda. Então eu preciso de mais tempo e eu preciso de mais vezes colocar esse perdão na prática. Mas tem várias formas de vocês fazerem também, indo falar com a pessoa. Eu só trouxe aqui um exemplo do que foi mais fácil pra mim na época. E a partir disso, vocês vão se libertar e começar a viver o que realmente Deus tem para a vida de vocês. Amém? Ó, a Keis falou aqui. Amém. Deus está falando muito forte. É isso. E eu senti quando eu acordei hoje que Deus ia falar com alguém hoje. Sabe quando ferve assim no seu coração? Você fala, meu Deus, eu preciso falar isso logo. Eu preciso falar isso logo porque alguém tá precisando escutar isso. Eu tenho certeza que alguém tá precisando escutar isso. É muito forte isso. Amém? Era isso que eu queria passar pra vocês. Bem logo ao ponto, bem certeiro. Eu recomendo que vocês leiam algumas partes da Bíblia, principalmente essa aqui. E principalmente também quando vocês chegarem na parte de ler sobre a crucificação de Jesus e tudo mais, vocês vão sentir o quão forte é esse poder da fala dele. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. É muito forte. Vamos orar? Bora lá. Vamos orar para que o nosso domingo seja incrível. Todo domingo a gente tem a oportunidade de uma nova semana, de recomeçar, de nos conectar com Deus, de estar presente nele. O domingo é o dia que eu mais gosto de estar presente com ele. Logo a gente vai no culto aqui também. Mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra hoje, porque eu tenho certeza que já vai começar
a ressignificar e ajudar alguma vida aqui hoje. Então feche os olhos de vocês, respirem bem fundo, tragam Deus na presença, se conectem pelo menos por 2 minutinhos. Parem de pensar no que está acontecendo ao seu redor, parem de pensar no que você tem que fazer, parem de pensar no que vai acontecer em seguida e só foque no momento presente. Pai, eu te agradeço muito por esse encontro de hoje, eu te agradeço por sempre colocar as palavras na minha boca e falar por meio de mim o que o Senhor quer falar. Porque não sou eu que estou falando, é sempre o Senhor que está falando por meio de mim. Pai, eu gostaria de agradecer por cada vida que está aqui, por cada pessoa que precisa escutar o que eu tenho para falar. Eu queria agradecer por cada pessoa que se comprometeu com você, Pai, de estar presente aqui nesses encontros, de se conectar com a sua palavra e principalmente de começar a entender a vontade que o Senhor tem para a vida delas. Senhor, faça elas perceber que elas precisam perdoar, porque o Senhor já perdoou todos antes mesmo de nós nascermos. Faça elas entenderem que elas não precisam carregar o peso todo sozinhas e que o Senhor sempre pode ajudá-las. Tira esse peso das costas delas, Senhor. Tira esse fardo, carregue esse fardo para elas. Faça elas perceberem que elas precisam sim liberar o perdão para quem quer que seja. Eu peço, Senhor, para que você guie elas, para que você direcione elas, para que você sempre leve elas para o melhor caminho. Na verdade, talvez não para o melhor caminho, mas para o caminho que o Senhor quer para a vida delas. Que o Senhor sempre toque no coração delas, que o Senhor faça elas enxergarem quem elas verdadeiramente são, que elas são imagem e semelhança do Senhor. Senhor, eu peço que você abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, abençoe o nosso mês, abençoe tudo que nós formos fazer, porque tudo que nós faremos será da vontade do Senhor. Em teu nome, amém. Amém! Que nós tenhamos um dia maravilhoso. Isso, Jana, ó, a Jana falou tudo que eu precisava ouvir. Lucas 15. Ó, amiga, Lucas 15. Eu li Lucas 15 a partir do versículo 11, que é a parábola do filho perdido. Lucas 15, versículo 11 até o versículo 32. Amém. Gente, que vocês tenham um dia incrível, que vocês tenham uma semana incrível. E ó, amanhã estarei aqui, que pra mim, no que eu programei, será o último dia, mas vamos ver o que Deus vai reservar. Mas eu espero vocês aqui também amanhã junto comigo, para que a gente possa trazer outra palavra poderosa para que possa ajudar vocês. Amém? Um beijo para vocês e nos vemos amanhã.